Ô, Jane. Muito obrigada, viu, Jane, por estar aqui nesse Obrigada a projeto com a vocês. gente. Fico muito feliz Eu em não ter sei você. pra onde olho, tá olhando certo? Então, assim, Jane, fico muito feliz em ter você aqui. A gente sempre quis que você participasse em algum momento com a gente aqui, porque, para quem não sabe, pessoal, eu tenho um prazer de trabalhar com ela, tá? Com a musa da qualidade. Ah, é onde? Ó, pessoal, existem três tipos de pessoas, né? Tem as pessoas que, como eu posso dizer, não são organizadas, como eu, por exemplo. Tem as pessoas organizadas, e muito organizadas, e tem as Elijanes. Gente, essa pessoa, ela é a pessoa mais perfeccionista que existe, mais organizada do mundo. E eu tenho um orgulho imenso e um prazer de poder trabalhar contigo e aprender contigo todo santo dia. E eu Cara, quem agradeço demais. aprende com você? O orgulho é meu, Thiago. Você bem sabe disso, que sou eu que aprendo muito com você todos os dias, todos os dias. Eu só não aprendo só bagunça, porque você é bagunceiro, não sei como é que Larissa aguenta. minha filha, Ah, é difícil, é difícil. Tô ensinando, até para Jane. fazer um X na planilha do microscópio, Thiago excede qualquer entendimento de um X. Meu Deus me Deus do livre. céu, eu entendo isso, Jane, eu entendo isso. Eu tiro foto e pergunto a ele, Thiago, isso aqui é um X? Ele é. Deus me livre. Não é Ai, possível, Jesus. Então, olha Marília aí na live dando risada, a Isnara. Antes de começar, as meninas pediram para mandar beijo. Agora veja, eu tenho que mandar beijo para Evana e Isnara, o cachorro de Evana e para a irmã de Evana, pelo amor de Deus. então Ai, ai. vamos aproveitar nosso tempo e vamos começar começando. Jane, Bora. o que é controle de qualidade? Pelo amor de Deus, o que é isso? Que é tão falado, né? Controle de qualidade, vamos aí definir esse negócio. Bora lá. Antes de definir, a gente precisa saber de onde partiu isso, né? Nós fazemos parte de laboratório clínico. Então, quem rege o laboratório clínico é a Anvisa. Então, está lá escrito na RDC 302 de 2005 que o laboratório clínico ele deve ter, no mínimo, ele deve contemplar, no mínimo, um controle interno e um controle externo. Então, isso já é uma definição do órgão que rege os laboratórios. Então, o nosso objetivo, nós como analistas, como os donos de laboratório, a gente deve seguir o que a Anvisa está dizendo. Então, independente de você ter selo de certificação, de ISO, de PALC, antes disso tudo, nós temos a Anvisa. Então, já é um precedente. Ele está dizendo lá, um precedente, no mínimo, você tem que ter o controle de qualidade. E o que é o controle de qualidade? Eu estou olhando certo porque, pelo amor de Deus, primeira vez. Pode falar de boa. Porque assim, aí, então, o controle de qualidade são processos estatísticos que visam monitorar o seu sistema analítico. Porque qual é o nosso objetivo principal? A gente não vende sabão em pó, a gente não vende biscoito, a gente está vendendo, a gente está dando diagnóstico. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade no que você está dando para o seu paciente. A gente faz parte de um processo que a gente pode mudar uma conduta médica. E ele pode ser assertivo ou não. E aí é que mora o perigo. E aí é que e aí é que entra o controle de qualidade. Porque ele vai monitorar o seu sistema analítico para você dar o laudo extremamente confiável para o seu paciente. E aí o controle de qualidade, você tem dois tipos de controle, que é o controle interno e é o controle externo. Como diz lá na RDC 302 de 2005. E ele fala, no artigo 8, ele fala do que você tem que ter controle de qualidade, e no artigo 9, ele fala como é que você deve proceder. Então, o controle interno são os processos diários que a gente faz para monitorar a reprodutibilidade do seu sistema analítico. Você vai ver a precisão com o controle interno. Com o controle externo, você vai ver a exatidão do seu sistema analítico. E aí, a partir disso, você vai desencadear todo o processo na avaliação, né? Aí eu não sei se eu já posso ir falando ou você vai perguntar. Assim, entendi. Mas o controle de qualidade interno e externo, o laboratório é obrigado a ter? Obrigado. Ele é obrigado. Tá lá na Anvisa. É no mínimo o controle interno e o controle externo.
Exatamente. Obrigado. É importantíssimo, como você falou, Jane, que antes de qualquer programa aí de acreditação, a gente tem o que? A Anvisa, né? Que é a RDC 302, que aquilo ali te diz o básico que você precisa para o funcionamento de um laboratório. Lá na RDC, ela diz que a gente precisa de um controle interno de qualidade, tanto ele interno quanto externo, são controles que andam juntos. E como o Jane falou, Exatamente. pessoal, o controle de qualidade é extremamente importante, porque através deles, a gente pode garantir que o nosso sistema analítico está ok, que aqueles resultados que a gente está liberando para o paciente é um resultado real, que condiz com a real condição dele. E é através desse resultado que o médico ele vai tomar uma conduta, ele vai confirmar um diagnóstico, ele vai excluir um diagnóstico, ele vai monitorar um paciente. Por isso que é extremamente importante a gente estar com o nosso processo, nosso sistema analítico monitorado, porque a gente está gerando ali resultados. É o resultado de um laudo que é o produto final do nosso trabalho. E ele precisa ser real, ele não pode ter variação. Aquele potássio que eu libero, aquela hemoglobina que eu libero, aquilo ali tem que ser o real do paciente. Exatamente. Imagine um paciente, rapidinho, Thiago, um paciente que ele monitora o RNI. E aí você tem lá seu aparelho de coagulação extremamente descalibrado e você vai e libera um RNI completamente errado, fazendo com que o médico tome uma conduta completamente errada que pode prejudicar. Você pode até matar um paciente liberando um resultado errado. Exatamente. Imagine o tamanho da nossa responsabilidade. É verdade. E aí o que a gente sempre está falando, né? Às vezes o pessoal pergunta pra gente assim, eu tenho uma plaqueta baixa, eu vou confiar no meu aparelho. Aí a gente sempre pergunta, como é que tá a manutenção? Tá em dia? O controle tá em dia? Porque o controle interno, ele garante pra gente, né, Jane, que o resultado que tá saindo ali é um resultado que tá validado, digamos assim, né? Você validou esses resultados com o controle. E esse controle, assim, eu vou te perguntar porque a gente tem públicos e públicos aqui, pessoas que têm muito conhecimento e pouco conhecimento. O controle de hematologia, a gente passa um nível, 2 níveis, um nível baixo um dia, um nível alto outro dia, ou precisa passar os níveis todos os dias? Como é que funciona isso? Não. Uma coisa que deve ser falado antes, essa questão de custos. Isso aí não compete a gente, né? Compete aos administradores. O administrador de um laboratório, ele tem que entender, pelo que eu sei, o custo do controle, ele tem que estar embutido no exame. Então, primeiramente falando de custo, né? Porque é o que muitos donos de laboratório se preocupam com o custo. A gente se preocupa com outra coisa. Mas esse custo do controle interno, do controle externo, ele tem que estar embutido no valor do exame. Então, a gente não tem que se preocupar com esse custo. Porque o laboratório ele vai ganhar a partir do momento que ele está vendendo aquele exame. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se você não existe essa questão de a gente tem que assumir os ônus, né? Não existe essa questão, eu tenho, em hematologia, vamos falar em hematologia. Hematologia, os aparelhos hematológicos, eles são de 3 níveis, né? A maioria deles, eu nunca vi um aparelho que não fosse de 3 níveis de controle. Eu falo o que processa o hemograma. Ele está lá, o nível normal, o nível alto e o nível baixo. E você tem que passar os 3 controles, porque você precisa monitorar o seu sistema analítico para esses 3 tipos de paciente que você vai liberar no seu dia a dia. Porque você vai pegar pacientes normais, você vai pegar pacientes com hemoglobina baixa, você vai pegar paciente com leuco alto. Então você precisa garantir que o seu aparelho ele está bom para qualquer tipo de amostra. Então não tem essa de, eu vou pegar um nível 1, vou passar hoje, amanhã eu vou passar o nível... Não. É obrigado a você passar os 3 níveis, porque você precisa monitorar o seu equipamento, o seu sistema analítico, porque nosso objetivo principal é o quê? O laudo do paciente. E você vai ter vários tipos de amostra. Vários. Exatamente. E a gente precisa garantir que o nosso equipamento está reconhecendo aquelas 3 condições. Aí quando surge a dúvida, deu plaqueta baixa, será que é real? Aí você vai para o seu controle. E se você tiver um problema assim, no seu equipamento, aquele nível que deveria estar normal, deveria estar alto, possivelmente já vai para baixo. Você já vai estar começando a observar alterações ali. Se for no seu sistema analítico, isso vai ser refletido no controle de qualidade. Aí você vai ver, olha, por que deu baixo? Será que meu controle está deteriorado? Como está a validade? Será que aconteceu alguma coisa com o meu controle, a estabilidade, o equipamento? E aí a gente começa a investigar. E não libera essa máquina até você rastrear e identificar o porquê daquele resultado que era esperado não ter saído. Porque o controle de qualidade interna é isso, pessoal. São amostras que a gente processa diariamente, como se fosse amostra de paciente. E são amostras que têm resultados conhecidos.
E a partir daquilo ali que sai no equipamento, a gente vai ali comparar para ver, olha, meu sistema analítico está ou não trabalhando de acordo com o esperado. Então, Exatamente. Pode falar. Vá. Fala. E é importante o que Larissa falou, porque você deve tratar o seu controle como você trata a sua amostra. Você não pode usar uma pipeta diferente para o controle e uma pipeta diferente para a amostra. Eles têm que estar em iguais condições. Exatamente. Perfeito. Então, dito tudo isso, a gente não pode, na verdade, trabalhar então sem ter o controle passado no aparelho. Não, não pode. Você tem condições, condições não, você tem situações que isso pode ocorrer. Mas isso é uma exceção. A exceção ela não pode virar regra, né? Qual é a situação? Quando é que isso acontece? Por exemplo, o controle dos aparelhos hematológicos, eles têm uma validade curta, né? O máximo que eu pego é uma validade de 2 meses. Então, e existe a questão da produção desse controle. Então, às vezes, não casa. Você terminou o seu controle e chegou o lote novo. Isso, às vezes, não acontece, porque tem outras questões que influenciam nisso, como a logística, transporte. E agora, nessa questão da pandemia, nós temos vários problemas com o transporte. Então, o controle, ele não chega, a mudança de lote, ele não chega no tempo hábil. Mas isso é uma exceção, isso não é a regra. Então, quando isso acontece, o que é que você faz? O que é que a gente faz? Era essa a pergunta que eu vou te fazer. O que é que faz quando acontece isso? E aí, Jane, quando termina? E aí, você vai validar o seu aparelho com a amostra do dia anterior. A amostra que naquele dia, ela foi monitorada, o aparelho estava monitorado, o controle estava ok, então a amostra estava ok. Então, você vai pegar aquela amostra e você vai passar no equipamento. E aí eu passo a amostra, simplesmente comparo e vejo lá os valores no olhômetro e tá tudo ok. Hemoglobina de 8,9. Aí no dia seguinte ele deu uma hemoglobina de 9,5. É aceitável? Aí a gente vai. Não é no olhômetro, né? Você não vai. Tem a questão da correspondência clínica, mas tem a questão da especificação analítica da qualidade, né? Que é o que. E o que é isso, Eliane? Especificação analítica da qualidade? O controle, você fala o controle, ele tem uma cadeia de várias coisas que você deve seguir, né? Aí, antes de eu falar isso, você, por exemplo, você tem um controle, você tem que determinar o seu limite de aceitabilidade. Quanto é que eu vou aceitar? Qual é o valor estatístico que eu posso aceitar? Aí você tem que ter o limite de aceitabilidade e você tem que ter o critério de aceitabilidade. Qual é o critério que eu vou utilizar para aceitar aquele controle, para aceitar e para monitorar aquele controle? Porque o controle, ele precisa ser monitorado. Você não pode passar o seu controle lá e deixar sem monitorar, porque você precisa ver questões de tendência, você precisa ver como é que está se comportando o seu aparelho de um dia para o outro. Mas voltando para aquela questão da amostra-controle, então a gente utiliza a amostra-controle e tem como critério, no nosso caso, né? Outros laboratórios eu acredito também que faça da mesma forma, mas eu tô falando da minha experiência, da nossa experiência lá no laboratório, como a gente faz. E são questões que a gente busca de órgãos competentes, né? Você não pode fazer nada aleatório, e você também não pode fazer nada sem você registrar. Tudo tem que ser registrado, né? Então, a gente utiliza a amostra-controle do dia anterior. E lá a gente usa como critério de aceitabilidade o erro total de Carmen Ricos. Erro total de Carmen Ricos está lá. O erro total, ele vai pegar o seu erro aleatório e o seu erro sistemático. Então, já existe um valor definido para os parâmetros de hematologia, e são os principais que, quando a gente faz a amostra-controle, você não precisa ver a diferencial. Está lá escrito isso na questão da variação biológica. Está lá que você tem que avaliar a hemoglobina, o hematócrito, o leucototal, as hemácias, a plaqueta e o VCM. São esses seis parâmetros principais que a gente deve avaliar. Quando a gente não tem controle, a gente avalia com a amostra-controle e vê se os resultados do dia anterior estão batendo com o resultado do dia atual, dentro daquelas especificações da qualidade que você determinou no seu laboratório. Ô, Jane, nesse caso, quando o seu controle termina, que você pega a amostra do dia anterior, você pega quantas amostras? E você segue... Eu pego 6 amostras, eu sigo o mesmo padrão do controle. No mesmo padrão. Então, eu pego uma normal, eu pego uma baixa, eu pego uma alterada. Às vezes, por exemplo, a gente não consegue pegar exatamente com o controle, porque o controle baixo, ele tem todos os índices baixos. O controle normal está todo índice normal. Então, eu pego um com hemoglobina que está com hemoglobina de 8. Hoje eu estou nessa situação, porque o meu controle interno não chegou.
Então, eu já deixei separado lá uma amostra, aí eu já deixei as amostras separadas. Então, eu escolhi um com hemoglobina de 8, um com hemoglobina de 12 e outro de 17. Só que, por exemplo, a baixa, eu tinha que ter uma plaqueta baixa, mas o meu baixo, a plaqueta baixa não está lá no que está com a hemoglobina normal. Então, isso independe, contanto que você tenha parâmetros diferenciados, simulando o seu controle interno. Normal, baixo e alterado. Alterado para cima. E uma coisa muito importante que você falou e que as pessoas precisam estar atentas é o seguinte: para você fazer isso, você precisa ter o dia anterior ser passado o controle, né? O controle tem que ter passado no dia anterior. A amostra tem que ser uma amostra que foi processada no aparelho que foi controlado, tá, pessoal? Você não vai pegar uma amostra que passou em outro laboratório que você nem sabe quem é e comparar com o seu. Você precisa ter uma amostra que foi passada no dia anterior que tinha controle. E como o Jane já falou no começo, o controle de qualidade interno é obrigatório. O laboratório clínico, ele precisa ter. Ele não tem a opção de não ter, ele tem que não ter. Tem. Exatamente. Não tem. Pessoal, aí ele tem aquela questão... Só completando aqui, fiquem atentos também, porque quando a gente resolve utilizar esse recurso de validação com a amostra do dia anterior, não pode ser, sabe, no achômetro, sabe? Eu acho que tá dentro, a gente tem que seguir parâmetros aí de aceitabilidade para saber se tá dentro ou não, se você pode ou não liberar o seu equipamento. E eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a isso. Por quanto tempo a gente pode fazer isso, Jane? Porque às vezes o pessoal quer começar e, tipo, não sabe até quanto tempo pode ficar validando com essa amostra controle. Lá e cientificamente comprovado, eu não sei nenhum período. Agora, o máximo que eu já fiz foi por 4 dias. O máximo. Não então, mais do que o mínimo possível, né, Jane? Exatamente. O mínimo possível, porque depois, quando você pega a primeira amostra, que ela estava validada com controle, que você vai para a segunda, aquela segunda já não estava validada com controle, ela estava validada com a amostra controle. A partir daquele momento, você vai ver a reprodutibilidade apenas. Né? Agora, você não sabe se aquela reprodução está correta ou não, né? Teoricamente, porque você não está com o controle em mãos. Né? Show de bola. É verdade. E aí, rapidinho, essa questão da análise, nós, como analista clínico, tem uma responsabilidade muito grande, porque, por exemplo, se você passa o controle, ele está tendencioso. Você, quando está lá analisando seus resultados, você consegue perceber que aquele resultado está com tendência. A gente já pegou uma vez, lembra-te da hemoglobina? Nós temos 3 aparelhos, e aí quando a gente foi ver, um aparelho ele estava com tendência na hemoglobina. Quando você ia passar no outro, ele estava diferente o resultado. E aí você tem que parar aquilo ali na hora. Você tem que estar com o seu olho clínico completamente atento a tudo. Exatamente tudo. O nosso papel é muito importante. E rastrear essas amostras que foram passadas aí desse equipamento com tendência, porque essas amostras elas têm que ser reanalisadas. Reanalisada, voltar até o ponto de partida, até aquele ponto onde tudo começou. Exatamente. Tem gasto? Tem. Mas vai ter custo? Tem. Mas é necessário. Para a gente liberar o resultado real, e não com a tendência. Exatamente. E é isso, né? Se você quer manter o laboratório trabalhando com qualidade, você precisa ter esses cuidados e ter esses gastos, que não são gastos, como o Jane já explicou, que o controle de qualidade e essas condutas que se tomam, ela tem que estar embutida no valor do teste. Se ela já está embutida no valor do teste, não é um gasto adicional, é um gasto que o cliente já pagou. Exatamente. Por isso. Quando o paciente compra o serviço, ele está comprando a qualidade do laboratório. Exatamente. Você está lá, lá no posto de coleta, está lá o certificado que você tem excelência nos seus processos. E a gente precisa garantir isso todos os dias, em todos os setores. Você tem que fazer o que você diz que faz. Exato. Que é e nós, como analista, o que buscar o conhecimento o tempo todo, né? É o que vocês fazem, é o que vocês nos ajudam o tempo todo. É interessante. E às vezes a gente está lá, né, rodando e tal, o hemograma, Jane, essa hemoglobina aí tá estranha. Jane, esse CHCM aí. Isso, aquela questão que você falou, acho que foi na live passada, alguém perguntou sobre o CHCM com aquele pessoal do Aula Prática. E aí que você falou sobre o CHCM, que você vê a qualidade do exame, a qualidade do hemograma. Entendeu? Então, você tem que estar atento para aquilo. Se você não tem uma relação de HB-HT, o seu CHCM vai estar maluco. Então, e essa relação HB-HT vem da onde? Reflete da onde? Vem do aparelho.
E quem é que vai controlar isso? É o controle interno. E quem é que tem que monitorar isso? Tiago, Larissa, né? Isara, Tainara, Evana, é a gente que tem que monitorar. É verdade. É verdade. Então, vamos continuando aqui com as perguntas que mandaram para a gente. Como é que faz para validar um aparelho novo que chega no laboratório? A gente tem vários tipos de analitos, né? Os quantitativos, e os qualitativos e os semi-quantitativos. Como é que você faz com os quantitativos? Para todas, no mínimo, a gente utiliza 20 amostras. A gente vai pegar 20 amostras do aparelho que você vai comparar e o aparelho novo que chegou. Então, por exemplo, eu vou dizer da hemoglobina glicada, que embora não seja o parâmetro de hemato, mas lá a gente faz na hematologia por causa da questão do tubo, né? Utilizando um tubo só. Nós tínhamos um aparelho que era HPLC. Passamos para a mesma metodologia, só que em aparelhos diferentes, HPLC. Então, o que a gente faz? A gente pega 20 amostras daquele aparelho, do aparelho que a gente estava em uso, e passa essas 20 amostras no aparelho novo. E aí, como é que eu vou validar esse resultado, se esse resultado está correto ou não? Lá a gente utiliza o coeficiente de Pearson. O coeficiente de Pearson, ele tem que estar em torno de 1. A gente tem que ter concordância de resultados. Nós não podemos ter variação no resultado que vai interferir numa conduta clínica. Então, esse coeficiente próximo, em torno de 1, é que vai lhe garantir que o seu sistema que você está validando, ele está completamente confiável. E tem um segundo processo que você tem que ver, que a gente tem que fazer, que é sobre a questão da reprodutibilidade. Eu tenho que pegar essa amostra, eu tenho que pegar uma amostra, separar, eu tenho que dosar essa amostra durante 5 dias, 4 vezes ao dia, para que a gente tenha 20 resultados. Fale. Oi? Você repete isso? Você repete que travou. Se você repete essa parte que travou, da reprodutibilidade. Da reprodutibilidade. Então, você tem que pegar uma amostra, dosar durante 5 dias, 4 vezes ao dia. Eu tenho que ter 20 resultados. E nesses 20 resultados, eu vou ter o coeficiente de variação dessa uma amostra. Eu preciso garantir que o meu sistema analítico, ele reproduz o resultado. E qual é o parâmetro que eu vou utilizar para ver se aqueles 20 resultados estão corretos? Eu posso liberar minha máquina para uso. Você usa o coeficiente de variação, ou você vai usar o coeficiente de variação da sua bula, ou você usa o coeficiente de variação da especificação analítica que você instituiu. Por exemplo, a gente não utiliza a variação da bula, a gente utiliza a variação de Carmen-Ricos, o coeficiente mínimo de Carmen-Ricos. Então, quer dizer, para determinados analitos, né? Porque para você determinar qual é o coeficiente de variação, qual é a especificação do seu analito, você precisa conhecer o seu analito. Eu vou dar o mesmo exemplo da hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, lá em Carmen-Ricos, ela diz que o coeficiente de variação individual da hemoglobina glicada é 1,9. E se eu quiser ter uma variação desejável, é 50% desse 1,9, que é 0,9. 0,9 é uma variação muito pequena. E aí a gente implantou que a hemoglobina glicada ia ser a variação de Carmen-Ricos, só que a hemoglobina glicada, ela não varia só isso. Ela é muito mais. E aí a gente pode buscar outros recursos. E aí foi determinado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica que a hemoglobina glicada, a variação dela permitida é até 3,5, com a diferença de 0,9 para 3,5. Então, aqueles meus resultados, aqueles 20 analitos que a gente colocou e que me deu um coeficiente de variação, eu estou citando o exemplo da hemoglobina glicada, aqueles 20 resultados, ele tem que variar entre eles até 3,5%. Então, é assim que a gente faz a validação de um novo equipamento. Aí eu vou para um teste qualitativo, grupo sanguíneo, que a gente está validando agora também.
E preconiza-se que quando os testes são qualitativos, que ao invés de 20, você utilize 40 amostras. É dispendioso, mas é necessário, como a Narissa falou, tem que levantar essa hashtag. É necessário. Então, o grupo sanguíneo, você tem resultados, você não tem que ter variação. Então, você tem que ter exatidão. Uhum. Se o grupo é A, o grupo é A. Se o grupo é 0, o grupo é 0. Se o grupo é B, B, C, A, B, C, A, B. Então, por isso que a gente utiliza 40 amostras, porque você não vai ter variação. Aí, nesse caso, amostras qualitativas, a gente usa o índice capa. O índice capa também tem que estar em torno de 1, que ele vai olhar a concordância dos resultados. Se meu grupo é 0, e no aparelho 1 é 0, no aparelho 2 ele tem que ser 0. Se ele vai, no aparelho 1 é B, no outro ele é A, tá fora, né? Não existe isso. E aí você tem a questão de você fazer manualmente para você confrontar os dois aparelhos. Perfeito. Olha. Perfeito. Então é isso, pessoal. É extremamente importante quando o equipamento chega na rotina. Por favor, faça uma validação. Tipo, nós chegou e começou a usar. A gente precisa garantir que esse equipamento ele está funcionando perfeitamente, ele está reproduzindo bem todas essas questões aí que Jane falou. E como é que a gente faz essa validação? Envolve várias estatísticas também. Você precisa de referências para estar comparando e avaliando aquele equipamento. Vocês encontram livros em relação à validação de equipamentos na internet. Tem livros da Controlabs muito bons, Jane, que você pode... Isso, esses livrinhos aqui, ó, dá para ver? Dá. Fase analítica, a Controlab, ela tem fase analítica, pós-analítica e pré-analítica. Esses livrinhos, ele tem tudo o que você precisa. Exatamente tudo. Tudo. Tudo É só copiar. Ctrl-C, Ctrl-V. E você encontra na internet para baixar aí, pessoal. Tipo, Esse livro aqui eu comprei no Mercado Livre. Porque Thiago me ensinou que existe o Mercado Livre. Só que o Mercado Livre, para mim, chega 60 dias depois. Com o Thiago, quando pede, chega com 2 dias. Eu não sou CEO do Atlas, aí fica complicado para mim. Ô, Jane, tem uma questão, né, que é o controle que você faz o controle entre equipamentos também, né? Que você pega um resultado. Tem aqueles aparelhos, tem testes que você não consegue comparar com outro aparelho. Por exemplo, um teste de falsização. Como é que eu faço isso? Como é que eu comparo o teste de falsização com outra coisa? Como é que rola isso? Bom, alguém perguntou aí sobre os testes que a gente não tinha um controle interno ou controle externo, que é o caso de a falsemia, por exemplo. A falsemia você não tem. Até que eu saiba, né? Se alguém souber que se existe, por favor, me fala que eu vou mandar a doutora Wanda Baqueira comprar o controle. Porque o que a gente tem, por exemplo, você tem a falsemia, você não tem o controle externo da falsemia. O que é que você faz? Você vai fazer uma correspondência clínica com o quê? Com a eletroforese de hemoglobina. Então, se eu tenho uma falsemia positiva, eu tenho que ter um traço lá na hemoglobina, na eletroforese da S, da fração S. Tem que ter pelo menos um S lá, né? Exatamente, tem que ter, se vai ter SC, não importa, pelo menos isso, eu tenho que ter um traço. Isso, e aí e o contrário também, se eu tenho uma falsemia negativa, eu tenho que ter uma eletroforese sem traço de S. E o importante é que, por exemplo, eu não tenho o controle interno do controle externo da falsemia, mas eu tenho um controle externo da eletroforese de hemoglobina. Então, eu estou comparando um teste com um que é extremamente validado, que é o bloco das hemoglobinopatias, né? Da Controlab, não sei se o PNCQ tem, mas a Controlab com certeza tem, que é o que a gente faz. Perfeito. Então, esses testes, você faz a correspondência clínica. Entendi. Validação com correspondência clínica. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Num laboratório que tem mais de um analista que faz leitura de lâmina, que faz microscopia, o laboratório também é obrigado a comparar essas avaliações microscópicas entre os analistas? Com certeza! E aí eu trimo na base, porque todo mês eu tenho que comparar minha leitura com a de Thiago. É verdade. Eu sempre boto ele bem. Não, eu e Lília só. Cadê a Lili? O Lili não tá aí, não, né? Acho que ela tá de plantão hoje. Então, o que é que eu tô falando sério? Você tem 2 formas de você comparar a análise, a leitura dos microscopistas. É aleatório? Não é aleatório. Nada no laboratório é aleatório. Você tem que ter um embasamento científico para você comprovar que o que você está fazendo está correto. Então, existem 2 tabelas, que é a tabela de Hunk e a estatística de Chauvenet. A tabela de Hunk, ela é muito fácil de você utilizar, porque ele tem lá
valores para a leitura de 100 células, 200 células e até 10.000 células. E aí ele diz lá que se você, o analista, você sempre tem que comparar com o analista mais, não sei de dizer o termo, o mais completo, o Tiago da vida. Uma referência, isso, exatamente. Você precisa ter uma referência. Entendeu? Porque quando tem uma divergência, você vai recorrer a quem? Você vai recorrer à sua referência, né? Então tá lá descrito pela tabela de Runcle, o cara que estudou, que contou mais de 10.000 células, e ele estabeleceu intervalos. Por exemplo, se eu vejo 2 bastões, o analista seguinte, ele pode ver entre 0 e 4. Então, só é você chegar lá na internet, puxar a tabela de Runcle, que ele vai lhe dizer qual é o intervalo que que as análises têm, né? As contagens das células. No caso, ele não está dizendo lá bastões, ele não está especificando, eosinófilo, neutrófilo, ele não está especificando. Travou. Bom, cara, amigo. Travou um pouquinho, Tá travado, pessoal. Segura aí, segura aí. Deu uma travadinha aqui. Voltou. Não, travou. Travou de novo? Até o bastão. Que não Sim. especifica o tipo celular. Qual é o tipo celular? Ele diz a quantidade. Então, você tem que saber, isso você vai plotar, você vai fazer uma tabelinha e você vai plotar para você fazer a comparação. Quantos analistas tem na sua bancada de hemato? 3, 4, 5? Lá nós temos 3. Então, a estatística que eu uso não é a de Runcle. A gente não usa a tabela de Runcle, a gente usa a estatística de Chauvenet. A estatística de Chauvenet é cálculo também. Ele diz lá o fator para a quantidade de analistas que você tem. Por exemplo, o fator da gente é 1,38, que são 3 analistas. Eu multiplico esse valor pelo desvio padrão, ele vai dar lá o desvio padrão e a média, e ele vai me dar o limite de aceitabilidade. Esse limite de aceitabilidade eu vou comparar com a minha referência. Quem é minha referência? Minha referência é Tiago. Então, a coluna dele, ele serve como base para a comparação da minha leitura com a leitura de Lília. E aí a estatística de Chauvenet também vai dar o limite de variação. Mas você precisa fazer. E a outra parte, que é a parte da morfologia, que é uma parte qualitativa. Essa parte qualitativa você precisa determinar no seu laboratório como é que você vai aceitar aquilo ali. Por exemplo, eu leio uma lâmina e eu vejo lá 3 cruzes de hemácias em alvo, que é o arroz de festa, como vocês disseram na live passada. Quem é que... Aí Tiago vai e lê a lâmina, a mesma lâmina, ele bota lá que ele viu apenas uma cruz. Tá correto? Não tá correto, porque você precisa determinar qual é o critério. Então, nós determinamos, por exemplo, de 1 a 5 por campo é uma cruz, de 10 a 15, 2 cruzes. Então, você que determina no seu laboratório, você vai determinar. E a partir daquele momento que você determinou, você vai seguir ali. Então, você tem a parte quantitativa que você olha pela tabela de Runcle ou pela estatística de Chauvenet, e tem a parte qualitativa que você vai olhar a partir do momento do que você determinou no seu laboratório como limite de aceitabilidade. Eu falei, tá vendo, pessoal? Falei, pessoal, que eu era uma monstrinha em qualidade. Eu falei. Eu tô aqui suando frio. Gente, outra pergunta que foi muito enviada pra gente é em relação à validação de corante. Existe isso? E se existe, como é que faz? Precisa ser feito? Existe, precisa e necessita ser feito. Contanto que não seja o panótipo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas é também super simples e também você precisa escrever que você fez aquilo. Você precisa provar, você ter evidência de que você fez aquilo. É muito simples. Você vai pegar sua lâmina, uma amostra que você corou no lote anterior e vai corar essa mesma amostra no lote atual e você vai ver se você consegue ver da mesma forma que você viu no lote passado. É muito simples isso aí, validação de corante. Aí você precisa anotar o lote anterior, o lote atual, o que você viu no lote antigo, o que você viu no lote atual. Se está batendo, show de bola. Lá a gente tem o privilégio que o nosso corante é pronto para uso, né? Ainda tem essa vantagem. Porque quando o corante não é pronto para uso, você ainda tem que ver as questões tintoriais do corante.
ele está apto para você fazer a leitura. Aí, além das questões tintoriais que você tem que ver as questões da leitura mesmo, da contagem diferencial e morfologia. Perfeito. Show! Então vamos lá, continuando com mais perguntas. Vou fazer duas perguntas ao mesmo tempo que acho que se correlacionam aí. Você vai dizer. O que é o gráfico de Levis e Rest Guards? Então vamos lá, o gráfico de Levi-Jennings ele serve para você verificar as regras de Westgard. As regras de Westgard são critérios utilizados no laboratório para você monitorar o seu controle. As regras de Westgard, ela na sua maioria, ela é utilizada para controles que você usa no múltiplo de 2. Isso acontece muito na bioquímica, né? Você tem lá 2 níveis de controle, normal e patológico. Então, as regras de Westgard, ela serve muito mais para esse tipo de controle. Mas na hemato eu utilizo a regra de Westgard e utilizo, porque está lá dizendo que para aparelhos hematológicos que utiliza, ou qualquer outro aparelho que utiliza as 3 níveis de controle, você deve usar a regra de Westgard, que é aquela regra de 1,3S. Eu tenho minha média, primeiro desvio, segundo desvio, terceiro desvio. 1,3S, um ponto do controle fora do terceiro desvio, ele já deve ser rejeitado. Então, existem as regras, ela está lá para ajudar você a monitorar o seu controle. É aquela questão que eu falei, você tem o limite de aceitabilidade, que é o intervalo do controle, e você tem os critérios de aceitabilidade. Então, as regras, elas estão dentro dos critérios de aceitabilidade. O que é que eu vou aceitar no controle? Eu posso simplesmente passar, tá dentro, por exemplo, o controle é de 20 a 40, ele deu 40, eu vou aceitar o controle. Eu posso aceitar o controle? Eu não posso aceitar o controle, porque eu tenho que ver os meus critérios de aceitabilidade. Então, as regras, elas estão dentro desses critérios de aceitabilidade. E você tem as interpretações da regra, né? Que, geralmente, essa questão de, por exemplo, você tem 2,2S e 2 pontos do controle em dias consecutivos, está lá acima do segundo desvio. É uma regra de rejeição ou uma regra de alerta? Essa é uma regra de rejeição. Você tem as regras de rejeições e você tem a regra de alerta. E aí você tem que monitorar o seu controle a partir daquelas regras, daquilo que você determinou como critério de aceitabilidade. Hematologia, você não tem como você botar as regras de múltiplos de 2, porque o controle hematológico, ele não se comporta como o controle de bioquímica. Você chega lá no controle, o gráfico da bioquímica, ele está lá, aqui, aqui, aqui. Hemato não, é quase que às vezes você pega um controle de um basófilo, é praticamente o mesmo resultado todos os dias. Hemoglobina glicada da mesma forma. Então, você tem que entender seu controle para você aplicar a regra. Para hemato, não dá para a gente usar a regra de tendência como rejeição? Exatamente. Não dá. Não tem como. Não tem Zane, o que você falou aí é muito importante, pessoal. Como a gente estava comentando, os controles são amostras que vêm ali com valores conhecidos e que a gente passa para validar nosso sistema analítico. A gente tem um range lá, significa que se o nosso controle ele ficou dentro do valor ali esperado, mas ele está muito para o limite inferior, isso já te chama a atenção, principalmente quando você usa essas regras de Shigard para validar o seu controle. Porque, como a Jenny falou muito bem, essas regras de Shigard, elas são critérios de decisões ali para a gente validar se aquele controle está bom ou não. Como a gente tem, como funciona mais ou menos para o pessoal conseguir visualizar, quando a gente tem um range lá de bula de 20 a 40, por exemplo, a gente vai ter uma média disso e a gente ainda vai ter a quantidade de desvio que a gente vai trabalhar, para cima ou para mais. E toda vez que a gente passa um controle, a gente tem lá um resultado da nossa corrida analítica e aquele resultado vai para um gráfico. Aquele resultado, ele está dentro do primeiro desvio, está na média, ele já está subindo mais um pouco. Aí o gráfico, ele permite que você visualize de uma melhor forma esses resultados e possa estar ali avaliando tendência. Por isso que é extremamente importante a gente utilizar as regras de Wishgard e os gráficos de Levi-Jennings, porque a gente tem essas informações casadas e a gente consegue visualizar melhor o comportamento do nosso controle. E como a Jane falou, essas regras de critérios de decisões, tem regras que vão te sinalizar, olha, é uma regra de alerta. Tipo, dá para você aceitar o seu controle, mas tipo, fique atento, tenha atenção, veja como vai estar o comportamento. Se a gente tiver uma regra de alerta, por exemplo, 1,2S e um nível,
e tiver um 2S também no segundo nível, as regras elas se somam, pessoal. E, tipo, dá 2 de 2S, isso já é uma regra de rejeição. E você já não pode validar esse equipamento, você vai ter que investigar aí, porque esse equipamento no sistema, o seu sistema analítico está com esse comportamento nesse dia e já ir tomando as condutas. Porque quando dá não conforme, o controle não entra. E agora? Será que foi meu controle? Será que tinha bolha? Será que foi aspiração? O que é que foi? Você vai precisar investigar e chegar em uma causa para você poder validar seu equipamento e corrigir esse interferente aí. Perfeito. Exatamente. Então, só para eu entender, né? A gente vai plotar esses resultados. Se o aparelho não plotar para a gente em nenhum gráfico, o que é que eu posso fazer? Como é que eu faço para aplicar essas regras caso o meu aparelho seja um aparelho pequenininho, que não tenha muita coisa, um aparelho lá de 3 partes, um aparelho bem simples. Como é que eu faço para plotar esses resultados em um gráfico? Como é que eu faria isso? Excel. Se você não tem um aparelho, Excel salva a vida de muito, salva muito a nossa vida. Então, por exemplo, inclusive na hora de você fazer controle entre equipamentos, todas essas tabelas que a gente utiliza estão lá no Excel. Então, se o seu aparelho ele não te dá, você não tem o privilégio de ter um aparelho que tenha o gráfico de Levi-Genes lá no final do mês para você olhar o seu coeficiente de variação, você pode plotar ele. Trabalho dá controle e qualidade dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas é necessário. Hashtag é necessário, segundo Larissa. Sabe a hashtag da pessoal? Sabe a hashtag. Hoje tem que subir duas hashtag. É despedioso, mas é necessário. E hashtag volta Thiago das férias, pelo amor de Deus. E Lília não aguenta mais. Então, o que acontece? Se você não tem lá porque isso é importante. Por que eu tenho que fazer isso? Porque você não tem que passar o controle todo dia e ponto final, não. Não acaba, não. Você tem que passar o seu controle diário, no interno, todos os dias. E lá no final dos 30 dias, você tem que fazer a avaliação do seu coeficiente de variação. Meu sistema analítico, como é que está o meu sistema analítico? Ele está variando bem? Tá ok? Eu estou garantindo que um paciente ele vai fazer um exame hoje e que semana que vem ele vai fazer o mesmo exame dentro das mesmas condições de coleta e eu vou, dentro das mesmas condições de coleta e mesma condição clínica, e eu vou assegurar que aquele resultado tá ok? Como é que eu faço isso? Monitorando meu sistema analítico. É monitorar o tempo inteiro. Então, no final do mês, eu preciso garantir que aquele coeficiente de variação está ok, que o meu aparelho está bom. Como é que eu faço isso? Final do mês, ou seja na tabela em Excel, seja o que o seu aparelho lhe dá, o aparelho no final do mês, no final do mês ou o período que você desejar. Porque tem aquelas questões de troca de lote, né? Mudança de lote, você tem que fazer a cada período de mudança de lote, troca de lote, ou a cada período de 30 dias. Então, no final de 30 dias, você tem que sentar, pegar seus gráficos de controle e você vai olhar lá seu coeficiente de variação. Onde é que eu vou comparar e como eu vou comparar? Meu coeficiente de variação, ele é comparado dentro das especificações analíticas da qualidade que eu determinei para o meu laboratório. Então, você tem... Hoje, você tem várias especificações da qualidade, né? Padrão ouro é a que a gente usa, que é a tabela de Carmen Ricos, mas você tem a CLIA 88, você tem a Hillebeck, que é alemã, que você pode fazer, você tem CAP, você tem várias coisas que você pode comparar. E que você precisa entender o seu analito. Por exemplo, a gente trabalha na coagulação, a gente trabalha com a especificação da qualidade de Carmen Ricos para tempo de protomina e fibrinogênio, mas para TTPA a gente não consegue trabalhar com a especificação de Carmen Ricos, porque a variação é extremamente pequena. TTPA, levando em consideração que tem vários fatores que interferem, né, a começar pela amostra, você não consegue ter no período de 30 dias que o seu coeficiente variou 0,9, 1,2, você não consegue. Se alguém conseguir, Thiago vai dar um iPhone 11. Aí eu quero evidência. Eu quero evidência de alguém que conseguiu um gráfico de Levi-Genes com TTPA variando de 1,2. Se tiver, já é seu o iPhone 11 que ele acabou de comprar aí recentemente. A gente já dá esse. Eu não vou nem dizer o preço para a mãe dele, se a mãe dele estiver aí, não matar ele. Então, você precisa garantir. A mesma coisa acontece com o sódio. O sódio, ninguém consegue trabalhar com... que eu conheço, ninguém consegue trabalhar com Carmen Rico, que a variação é ínfima. Então, você tem que procurar
cientificamente válidos e comprovados para você fazer sua comparação. Então, por exemplo, TTPA usa a CLIA. A CLIA 88, que ele está me dizendo lá que é uma variação de 15%, que eu faço minha regra de 3, e eu tenho uma variação de 3,75%. Aí eu consigo alcançar a minha meta, porque você tem que determinar a sua meta e você tem que alcançar a sua meta. Entendi. Então é isso que você fica o dia todo fazendo, mexendo nos papéis lá. O dia todo. Eu tô só esperando você chegar, meu filho, porque tem uma pilha de papel lá, ó, pra quando você chegar, eu dou pau nos papéis. Você não sabe o que aguarda, né, Jane? Ele não sabe o que aguarda. Eu tô recomendando as suas férias. Então, Hoje, hoje a gente falando aí da importância, né, do controle de qualidade interno, quanto a gente precisa estar avaliando ele e, tipo, avaliando também no final de 30 dias, até pra gente garantir essa questão do que você falou de um paciente ele voltar a fazer uma nova coleta e a gente tá garantindo aquelas mesmas condições, garantindo um resultado também real para ele. A importância também, para a gente estar avaliando, que a gente no controle interno, a gente avalia muito a precisão. Quando a gente parte para o controle externo, que a gente também, pessoal, precisa muito, sabe, fazer, é tão importante quanto o controle interno, porque eles andam casados. Diferente do controle interno, no controle externo a gente recebe uma amostra, mas a gente não conhece os valores. A gente também vai processar essa amostra. Exatamente. A gente vai processar essa amostra também como se fosse um paciente e vai mandar lá para pro programa que a gente participa. E o nosso resultado vai ser comparado com vários laboratórios do Brasil para a gente ver como está a exatidão do nosso resultado. Aqui é uma amostra... Eu também. Aqui... Eu amo. Imagine você estar se comparando com laboratórios do Brasil todo e você receber a sua adequação lá, seu controle tá ok. Eu acho isso maravilhoso. Exatamente, está dentro do esperado, porque a gente tem uma amostra ali, é como se fosse um paciente, a gente não sabe qual é o valor do paciente, a gente também recebe aquele controle externo e não sabe qual é o valor daquele paciente. Então a gente vai liberar um resultado, o nosso resultado vai ser comparado com laboratórios do Brasil todo, dessa forma consegue avaliar a nossa exatidão. Tem um resultado ali que é esperado. Quanto exato está o meu resultado? Vamos falar assim, tipo, tô próximo ali da meta. Isso é extremamente importante. Exatamente, Jane, você arrasa. Tão importante quanto avaliar a precisão do nosso sistema analítico é a gente avaliar a exatidão. Quão próximo está o nosso resultado do valor verdadeiro, e isso a gente obtém através do controle externo. É um complementar, pessoal. Tipo, precisa muito dos dois, tanto é que a gente tem a RDC aí que, tipo, diz, olha, precisa dos dois. Obrigado, no mínimo, porque uma coisa é essa questão de você avaliar a sua precisão, né? Você está avaliando a sua precisão. Seu resultado pode estar preciso o tempo todo. Está reproduzindo muito bem, mas... Está reproduzindo, mas será que aquilo está exato? Exatamente. Será que está perto do valor verdadeiro? Isso, então os controles internos e externos, eles se complementam. Sim, é um casamento. É um casamento. Isso. Tem uma pergunta aqui. A última pergunta, ver se a gente consegue abrir para o pessoal fazer alguma pergunta. Boa noite. Uma pergunta para a Edjane. Qual alternativa você usaria para manter um padrão de qualidade no laboratório, caso o laboratório não use controle comercial? Existe alguma alternativa? Feche o laboratório. Pelo amor de Deus. Como é? Feche o laboratório. Não tem como. É o que eu falei no início. O controle, ele deve estar embutido no preço do exame. Se você quer ter lucro, você vai fazer os seus cálculos. Aí vai ter que chamar administrador. Agora, a gente, como analista, isso não é permitido. Pessoal, tá aqui. Não tem alternativa. Queremos um curso de Edjane, queremos um curso dela, curso de qualidade. Jane, já fiz a proposta. Olha, essa pandemia tem que acabar, porque eu tenho que fazer aí, porque eu tenho que tomar o café de Larissa, não é o da máquina, que eu não quero da máquina, eu quero o de Larissa. Não precisa nem pagar, é o café, o cachorro quente, o pão com aquela carne de pirata, tá tudo certo. Ave Maria. Black Friday, vai sair o controle de qualidade aí. Voltando, gente, tipo, a gente vai ficar aí no pé dela, viu, pra esse curso sair. Não, vai sair. Aí a carne, o café. Olha, pessoal, quero demais. Queremos o curso de Eide. Ó, Jane, então, o laboratório não tem como manter um padrão de qualidade se ele não tiver o controle de qualidade. Isso não tem como. Não existe alternativa. As alternativas que existem é quando você não tem o controle, como a gente citou o caso da falcemia, aí eu tenho o controle. Uma coisa importante que eu queria falar, já que a gente está falando de hemato, é importante
os aparelhos hematológicos, geralmente, eles têm módulo aberto e módulo fechado. Se você não tem um aparelho como o XN9000, que ele utiliza o mesmo canal de leitura, tanto para o módulo aberto como para o módulo fechado, você precisa fazer uma validação de amostra entre esses módulos, utilizando as mesmas regras e os mesmos critérios de aceitabilidade quando você faz controle inter-equipamento. Então, isso é muito importante em hematologia. E aí você precisa determinar a periodicidade que você vai fazer isso. É você que determina qual é o período que você vai fazer isso. Se você vai fazer semanal, mensal, contanto que você faça e contanto que você registre. Porque os módulos, eles têm que estar uniformes entre si. Então, isso é muito importante. Perfeito. A gente tem aqui 3 minutinhos antes do Instagram fechar. Eu queria, antes de fechar, abrir uma pergunta para o pessoal. Tá? E antes de o pessoal fazer a primeira pergunta, eu quero dizer, pessoal, que semana que vem a gente vai abrir as inscrições para a Maratona da Morfologia Mão na Massa, tá? Que é o nosso evento 100% online, 100% gratuito, que a gente ensina tudo de morfologia celular, te dá o caminho das pedras. É uma morfologia mão na massa, você vai montar o seu laudo após cada aula. E na maratona, na semana da morfologia passada, nós tivemos em torno de 10 mil pessoas passaram por esse evento. Nesse próximo, provavelmente a gente vai ter 15 a 20 mil pessoas. Então, se tornou o maior evento online de hematologia do Brasil. Então, semana que vem... Eu tô dentro. Semana que vem abre as inscrições e vocês podem participar. Então, vamos lá, pessoal. Mandem a sua pergunta. E vamos lá. Vamos lá. O pessoal quer Eu curso. não tô vendo pergunta nenhuma, não tem? Quer curso. Tá vendo que eu te Mande falei? essa coisa. Precisamos. Larissa tá aqui para te ajudar, porque você sabe que qualidade não é meu forte. Né? Diário, eu já disse que não era para você entrar na live hoje, para você chegar cedo da manhã, viu? Ai. Joseane, minha prima, que trabalha no mercado em Valéria, tá fazendo o que aqui na aula de qualidade? Hoje não existe. E a correlação clínica com amostras internas de eletroforese de hemoglobina? É isso que ele tá falando? Eu não vi, não. Sonhoca. Não, tem uma aqui embaixo. Então, se os... Não vi, não. Passou. Tem um aqui, ó. Então, se os módulos de um equipamento tiver o mesmo canal de leitura, não precisa comparar os módulos? Os módulos... Módulo é uma coisa... Eu acho que vai dizer... se eu tenho a mesma agulha que faz os dois, eu preciso comparar os dois? Não. Porque a gente não vai ter diferença. Sabe? Não vai ter diferença. O canal de leitura é o mesmo. Agora, se você é modular, como nós somos, você tem que comparar entre eles. Os aparelhos. Você precisa comparar. Qualquer aparelho, qualquer setor que tiver mais de 2 aparelhos, você precisa fazer essa comparação. Se você roda... Entendi. A amostra transportada vale como controle interno? Eu não entendi. Transportada, não entendi. Mas, de qualquer forma, controle interno, ele precisa ser um controle comercial, né? Sim. Com valores Sim. conhecidos, né? Isso, exatamente. Qual a gente está perguntando qual a principal dificuldade em implantar a qualidade no laboratório. A principal dificuldade é, Thiago, deixar a gente fazer o processo de qualidade. Preencher a planilha corretamente, né, gente? Colocar um X no lugar do X, do jeito que tem que ser um X. Outra coisa muito importante, além do controle interno, antes do controle interno, você tem o quê? As manutenções de equipamento. Sim. Você tem... Vai fechar. 40 segundos. Muito obrigado pela sua presença. Foi maravilhosa a live. Obrigada a você pela confiança. Pessoal. Obrigada, Jane. Foi muito bom, tá? Obrigada, pessoal. Foi um prazer aqui estar com vocês. E, Jane, vamos conversar aí, porque o pessoal tá perguntando também qual é o dia do curso, viu? Não, eu só não quero dizer o dia que eu vou pra sua casa tomar café, eu vou até dormir aí. Fechou, venha mesmo. A gente tá com cenário novo. Tchau. Eu já vi. Tchau, beijo, obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima.